Tudo bem, gente boa? Nós vamos começar agora uma série de mensagens, de vídeos, sobre a Páscoa. Enigmas da Páscoa vai ser o tema, porque a Páscoa é o período, a festa mais importante do calendário cristão e também, ouso dizer, da humanidade. Se a gente perceber o sentido da Páscoa, do que Jesus estabelece, que partiu de uma realidade judaica por uma nova aliança, em que chama os homens a se reconciliarem com ele. Nós vamos ver, eu quero chamar por quê, por exemplo, responder algumas perguntas. Como é que o cálice aparece? Como é que o vinho aparece ali na Páscoa? Quais são as expectativas dos discípulos, a frustração de Judas? O que está acontecendo no pano de fundo ali em Jerusalém? A trilha sonora que está tocando ao fundo das cenas, dos movimentos da salvação que Deus está fazendo ali. Então quero chamar você a participar e entender de maneira mais profunda o sentido maravilhoso da Páscoa. Eu quero pegar como texto base, para a gente começar essa caminhada, nós vamos dividir em 3 blocos, só para falar da Páscoa, e depois nós vamos falar então também de morte e ressurreição, mas em si até a ceia e o que está acontecendo ali de pano de fundo. Então quero chamar você a caminhar com a gente. Primeiro a perceber, e o vídeo de hoje é para falarmos sobre a expectativa dos discípulos, as palavras de Jesus, o enredo que está acontecendo, o cenário que está à volta, desde a sua entrada em Jerusalém, até chegar ao momento da Páscoa, que Jesus disse que estava ansioso para comer. O texto de Lucas, capítulo 22, ele fala assim: chegou então o dia das festas dos pães asmos, que é a Páscoa, ou ázimos, do pão sem fermento, e importava comemorar a Páscoa. Importava não porque era apenas judeus ali comemorando a saída do Egito e a vitória de Deus contra os deuses do Egito, contra o faraó e seu exército. Mas importava é que Jesus queria muito, ansiava por esse momento, para realizar ali algo transformador para todo o restante da humanidade e para aqueles que creem. Jesus importava comer a Páscoa. Jesus então envia Pedro e João, dizendo: ide e preparai a Páscoa para que comamos. Eles perguntaram: onde quer que a gente prepare a Páscoa? Então Jesus explicou: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa, que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar aonde é o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos. E ele vos mostrará um espaço, um cenáculo, um lugarzinho simples, e ali se vão fazer os preparativos. E indo eles, encontraram tudo quanto Jesus lhe dissera, e eles prepararam então a Páscoa. Estão preparando essa janta. Mas muita coisa aconteceu antes desse momento. Muita coisa aconteceu, muita água rolou, muitos movimentos, muita expectativa antes desse momento de comer juntos. O primeiro dele foi quando eles estão subindo para Jerusalém. E Marcos capítulo 10, versículo 33, diz assim: eis que subindo para Jerusalém, o Filho do Homem, Jesus falando, olha, eles estão subindo para Jerusalém. Era um movimento e como está a cidade de Jerusalém? Está empolvorosa. Os judeus têm 3 festas das 7 que Deus estabeleceu para que eles fossem caminhando em direção a Jerusalém. Então todos eles caminhavam em direção a Jerusalém para essas 3 festas: a Páscoa, as festas das semanas e os tabernáculos. Em Deuteronômio, capítulo 6, também há um mandamento que todo varão vai se colocar diante do Senhor na festa, no lugar que Deus estabeleceu. Então eles estão indo para Jerusalém, e há os salmos para isso, da peregrinação dos peregrinos, e a gente vai falar sobre isso. Eles estão subindo para Jerusalém. O filho, olha, Jesus falou: o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, vou condená-lo à morte e entregá-lo nas mãos dos gentios. Hão de escarnecer, cuspir, açoitá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ressuscitará. Foi claro, Jesus foi claro para os discípulos. Olha só, vou ser preso, humilhado, chicoteado, morto e vou ressurgir. Olha a resposta dos discípulos, versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. Jesus fala: tá, o que vocês querem? Olha o que esses homens pedem:
permita-nos na tua glória. Jesus falou de morte, de açoite, de entrega, de sofrimento. Olha o que eles pedem. Quando o Senhor estiver na glória, deixem de assentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus falou, não sabeis o que pedir. Pode beber do cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? E eles disseram, podemos. Não, não pode. Jesus está falando da sua morte, de beber o cálice da ira de Deus, como diz o profeta, de Deus resolver e jogar sobre o seu filho, como diz lá a profecia também Samuel, do filho de Davi, tornarei ao descendente de Davi meu filho e eu vou açoitá-lo com vara. E está falando do batismo, desse mergulhar no sofrimento. Jesus falou de morte, de sofrimento, eles estavam perguntando sobre poderes temporais, eles estavam falando de glória, porque eles estavam na expectativa que Jesus fosse tomar o reino político, Jesus fosse dar e sentar no trono de Davi, coisa que qualquer um descendente de Davi, Jesus era da descendência de Davi, poderia abrogar para si, caso tivesse graça de Deus para isso, sentar lá e dizer assim, eu sou o Messias, o rei esperado, e agora vamos libertar, vou libertar Israel do jugo romano. Essa era a expectativa deles. Tanto é que pedem para sentar um do lado e outro do outro, né, de lugar de preeminência, para ter glória. Então, eles não estavam entendendo nada, a expectativa estava, a leitura estava sendo errada. Mas por que está sendo errada? Eles estão com uma perspectiva humana, mas também tem uma expectativa que era comum da época, porque Jesus está fazendo os movimentos que parece embasar essa expectativa deles. Vamos lá, chegamos no domingo, Jesus está subindo para Jerusalém. E assim, irmãos, como todo filme, galera, todo filme sem uma trilha sonora não é a mesma coisa. Você pode botar a cena mais linda que for, se não tiver trilha sonora, fica outra coisa, fica pobre. E uma cena com a trilha sonora real, ideal, quem nunca ouviu Rock Balboa, aquela musiquinha, ele subir na escada, troca aquela música, vai ficar horrível a cena. Não encaixa. Jesus está aqui, Deus está fazendo movimentos da nossa salvação. E nessa cena de Jerusalém tem muita coisa acontecendo. Lembra, a expectativa da cidade está cheia, está empolvorosa, a Páscoa está chegando para rememorar os grandes feitos do Senhor. Então, coisas que eram comum à Páscoa, alguns temas eram e são lembrados até hoje pelos judeus, desse tema da Páscoa. Lembrando que a Páscoa tem a ver com a libertação do povo judeu da escravidão do Egito para levar para a Terra Prometida. Então, em Cristo há uma nova conotação, mas até hoje os judeus fazem isso, rememoram isso. Então, alguns temas, há 7 temas, claramente dentro da realidade da Páscoa judaica. Então, qual a perspectiva na cidade? Quais são os temas que estão ali que Jesus vai pegar esses temas e vai trabalhar sobre o plano da redenção e da salvação. Primeiro tema é que de um rei tirano. Então, a Páscoa lembra que o povo foi escravizado por um rei tirano. Então, Faraó. A Páscoa fala de um líder escolhido. A Páscoa levanta o tema da vitória de Deus para a libertação do seu povo, ou seja, Deus vence Faraó e seus exércitos ao libertar o seu povo. Faraó vê o povo indo embora pelo poder de Deus, a libertação de Deus para o seu povo. Quarto, ele fala do resgate que acontece por um sacrifício, porque na Páscoa a morte dos cordeiros, ou seja, a última praga, nós temos os cordeiros, nós temos cordeiro sendo morto, animal sendo morto, há sacrifício acontecendo para que eles vivam. Na casa que não tiver o sacrifício ou sangue na porta mostrando esse sacrifício, haveria morte, ou seja, houve sacrifício para a libertação, para que eles tivessem vida. Há também agora uma nova vocação e um novo estilo de vida, não são mais escravos. Eles saíram da escravidão para uma nova vida, uma vida em liberdade, um novo modo de vida. Temos também, então, em sexto, a presença de Deus, desde o dia da libertação até chegar à Terra Prometida. Esse é um dos temas também da Páscoa. Deus presente com o povo nesses 40 anos, Deus se mostrando presente até levar a terra.
E por último, a herança. São esses temas que estão povoando a cabeça, o imaginário, a lembrança do povo ali todo em Jerusalém. E me vem Jesus subindo a Jerusalém. Então, o que se cantava quando Jesus está chegando? Qual é a trilha sonora que está tocando quando Jesus está entrando? O Salmo 118. Esse Salmo 118 e outros salmos que tem também da peregrinação, esse salmo era cantado quando os reis iam para batalhas e voltavam dessa batalha, porque muitos morriam, muitos perdiam a vida, e esses que voltavam eram recebidos pelas portas de Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade fortificada, e aí era recebido com esse salmo. O que está tocando de fundo na cena de Jesus entrando com o jumento é essa música, essa trilha sonora. E olha o que diz o Salmo 118, do versículo 14 em diante. Diz assim, Jesus está chegando em Jerusalém. Diz assim, o Senhor é minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Eles voltavam da guerra com essa certeza. Davi, quando ia lutar com os caldeus, os outros povos, e ele voltava, isso era cantado para aqueles homens. Eles chegavam ouvindo isso, o Senhor é minha força, ou cantando isso também. O Senhor é minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. A Páscoa é um tempo de lembrar das proezas do Senhor, é o tempo de lembrar das coisas que Deus fez. Eles estão cantando isso. Cantavam isso para os reis, e agora está o rei do universo chegando ali, mas de maneira enigmática, irônica. Eles estão cantando isso quando Jesus está chegando. Na tenda do justo, a voz de júbilo, de salvação. A destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. O versículo 17, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Isso foi cantado para Jesus entrando. Naquela semana, no domingo, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Olha, irmãos, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abriu-me a porta da... Olha só, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. O que vai acontecer na sexta? O Senhor castigando Jesus, o Senhor punindo o seu filho em nosso lugar, o Senhor jogando sobre ele, o Senhor me castigou, mas não me entregou à morte. O que vai acontecer no domingo? Jesus já fala todo o enredo, o Salmo já está todo o enredo, o Salmo está dando para eles todo o enredo da semana, o que vai acontecer. E aí quem estava chegando fala assim, abri-me as portas da justiça, entrai por elas e rendei graça ao Senhor. E o povo então, imagina Jesus chegando, as portas se abrindo, e quem está na porta, os porteiros, e o povo lá cantando isso para Jesus. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão o justo, rendei graças, porque o Senhor me acudiste, foi a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal e angular. O que Pedro vai falar sobre Cristo, essa pedra que foi rejeitada. O Senhor fez ela a pedra principal e é maravilhosa aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos, nos alegremos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, salva-nos. É o que estão cantando. Hosana, Roshiana, né? Que quer dizer, essas duas palavras significam o seguinte: ó, salva-nos. Eles estão cantando isso para o Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos. Eles estão cantando isso. Jesus está entrando na cidade com o jumentinho. Eles estão cantando isso. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, alegremos e regozijaremos nele. Concede-nos prosperidade. Bendito, isso foi cantado lá, entende? Você vai ver isso lá nos evangelhos, eles estão cantando, estão falando do Salmo 118. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós, outros da casa do Senhor. É o que ele vai fazer na segunda. Ele vai na casa do Senhor. Nós o abençoamos, ele vai lá limpar o templo. Ele vai lá no monte, Moriá, que é o monte do templo.
ele vai chegar lá e está fazendo os movimentos das profecias. Bendito é o que vem em nome do Senhor, a voz da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até a ponta do altar. Tu és o meu Deus, rendei graças, tu és o meu Deus. Quero exaltar-te, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Jesus está entrando, eles estão cantando isso para o Senhor. Tenta imaginar a cena. Eles estão cantando, há uma expectativa, só que Jesus está vindo no jumento. Jesus não está vindo, os reis voltavam em cavalos, imponentes, voltavam com suas conquistas. O Senhor, que debocha dos poderes temporais, o Senhor vem, mas vem no jumento, como diz Zacarias, na sua profecia, Zacarias 9. Ele virá no jumento, no filho de uma jumenta. Jesus vem como um rei humilde. Ele vem como o príncipe da paz, ele vem como aquele que, poderoso que é, e é tão poderoso que não precisa ficar mostrando a sua carteirinha de que é, porque, entende, o Senhor que fez os céus e a terra e que mantém tudo está vindo, o rei de Israel, o Senhor está vindo num jumento. O cântico salva-nos, a expectativa é de tomada de poder, a expectativa é que ele vai entrar, vai sentar no trono, vai libertar o povo de Roma e virá uma era, então, de prosperidade e paz. A expectativa dos discípulos também são essas, porque os movimentos de Jesus indicam isso, ainda que meio estranho, porque ele está vindo no jumento. Seria melhor num cavalo, seria mais imponente no cavalo, mas está vindo no jumento, importante que está entrando. O salmo está sendo cantado, colocaram lá os ramos, está se cumprindo, mas percebe, há sempre sinais, a palavra é clara, só que eles estão cegos de entendimento. E aí, depois do domingo, Jesus vai fazer um outro movimento. O movimento que acontece depois do domingo, que os discípulos continuam em expectativa, é que Jesus agora vai para o monte. E que monte que ele vai? Ele vai para o Monte Moriá, ele vai para o Monte do Templo. Ele está indo agora para um lugar que também havia muita profecia, porque, como diz o Salmo também, da casa do Senhor. Ele está indo para o Monte Moriá, que é o Monte do Templo, a casa do Senhor. Ele vai limpar, vai expulsar e vai colocar a vida religiosa em ordem, porque os sacerdotes ali não eram sacerdotes da linha sacerdotal. Eles compraram o sacerdócio. Então, ou seja, o sacerdócio já estava corrompido e estava uma bagunça religiosa, vendendo e lucrando com a religião de Israel. Jesus chega na segunda-feira e vai limpar tudo aquilo, vai expulsar e vai dizer que a minha casa será chamada casa de oração, cumprindo a profecia que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque o próprio Deus agora está na casa. Então os discípulos vão vendo aquilo e ele vai fazendo milagres no meio do caminho, vai ensinando, vai falando o sermão escatológico, vai ensinando as coisas. Os discípulos estão, vai acontecer. O enredo está aí acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Jesus está chegando para tomar o seu lugar. Jesus está chegando para então fazer aquilo que os profetas falaram. Ele vai tomar o poder. Estamos com ele no momento certo, ele vai tomar o poder, nós vamos ter lugar de destaque. Jesus vai para o templo, Jesus ensina, cura, faz alguns milagres, a expectativa está grande. Mas esse é apenas o cenário, o primeiro cenário. A expectativa é do poder momentâneo. Jesus está fazendo algo que vai ecoar por toda a eternidade. Jesus está destronando não reinos apenas temporários, mas reinos poderosos que caem diante dele. Na verdade, o poder que está de trás de todo esse poder momentâneo. Jesus está ali de maneira, como diz Colossenses, humilhando os poderes e as potestades. Jesus está para, diante da ceia, estabelecer uma nova Páscoa. Por isso, diz Lucas, importava que eles comessem a Páscoa. Importava que eles, de fato, tivessem esse momento, não apenas como judeus, mas como discípulos de Jesus.
E eu quero chamar você a continuar com a gente. Entende a expectativa? E nós vamos então depois para a realidade. Então fica com a gente.